E aí, gostou da nossa última aula? Ela foi fundamental para a aula de hoje, que nós vamos falar um pouquinho sobre o perfil do seu público. Isso mesmo. Uma pergunta muito importante é a seguinte: quem é a sua audiência? Saber quais são seus hábitos, quais são suas preferências é fundamental para você acertar na sua divulgação. Para facilitar todo o desenvolvimento da sua comunicação, existe algo que nós chamamos de persona. Uma persona, também conhecido como avatar, é a representação do seu público. Cuidado com uma coisa, não confunda com o público-alvo, tá? E eu vou explicar a diferença dos dois, preste atenção. No público-alvo a gente tem idade, ramo de atuação, gênero, coisas específicas, mas de público-alvo. Já na persona, a gente tem uma coisa um pouco mais profunda, que no caso são os gostos, as preferências, os hábitos do seu público, seus desejos, suas dores e seus problemas. Então, quando a gente fala de público-alvo, nós estamos tratando uma coisa um pouco mais genérica, uma classe de pessoas. Quando a gente fala de persona, nós estamos falando do indivíduo. Isso muda tudo, muda a forma de planejamento. O conceito de persona vai além dos dados demográficos. Ele permite, inclusive, ou até, que você defina o tom da mensagem, que a gente chama de tom de voz da sua comunicação. Trabalhar com personas é fundamental, porque dessa forma você vai conseguir entender os problemas e criar soluções para o seu público. Esse é o grande desafio. Na aula anterior nós falamos de nicho, onde você mapeou o seu nicho específico e nesse nicho tem pessoas. Agora nós estamos mapeando um pouco dessas pessoas através de personas, ou avatar, você chama como preferir, para que dentro desse novo mapeamento a gente tenha uma forma mais específica de conversar com essas pessoas. Para construir a persona, a gente elencou algumas perguntas. Um ponto fundamental, eu vou até anotar aqui, uma palavra que vai fazer todo sentido. A palavra valores. Quais são os valores dessas pessoas? No que elas acreditam? No que elas dão valor? Uma outra palavra importante. Quais são as metas? Quais são as metas que essas pessoas têm na vida? Uma outra pergunta. O que ela faz? Aí você pode ser até mais específico. Quais marcas ela consome? Vou colocar aqui, ó. O que ela consome? Uma outra coisa importante para você é dores. Quais são as dores? Eu gosto de usar a palavra dor porque toda dor tem uma causa e toda causa tem uma oportunidade. Você pode criar uma solução, um remédio para essa dor e resolver. E quando você entende a dor do seu cliente, o diálogo, o discurso, tudo fica um pouco mais ajustado e mais objetivo. E você consegue ganhar o ouvido dele, porque você tem uma solução. Então, os valores, as metas, o que ela faz, o que ela consome, as dores, são coisas que começam a dar para a gente indicadores de quem é a nossa persona. Além disso aqui, quando a gente vai montar uma persona, é importante dar até um nome fictício para essa persona. Falar sua profissão, média salarial, nível de estudo e até uma imagem. Você precisa criar uma pessoa real para que ela represente todos os seus clientes, potenciais clientes, aqueles que você quer trabalhar para eles. Aí tem uma pergunta que vale ouro. Quando você responder, você tem a resposta de $1 milhão, que é: como o seu negócio pode impactar de forma positiva a vida dessa pessoa que você criou? E é importante que muitas pessoas falam assim, não, mas eu tenho que ter uma persona. Não, você pode ter 2, 3, 4, 5, quantas personas for necessário para que você crie uma comunicação direta e direcionada. Imagina uma loja de vinho.
Numa loja de vinho, o dono ele pode criar uma persona para um senhor que gosta de tomar vinho junto com os amigos, que tem um conhecimento aguçado, que já viajou pelo mundo, etc. Esse é uma persona. Um jovem que está começando a degustar o vinho agora, a conhecer todo o ambiente e toda a cultura do vinho, esse jovem é uma outra persona. Imagine que ele pode ter na loja dele produtos focados na persona desse senhor e produtos focados na persona desse jovem. E toda a comunicação que ele vai fazer via redes sociais, via e-mail marketing, toda a comunicação é diferente. Todos os elementos. Imagine que uma propaganda para esse senhor, ela vai ter que ser diferente do que para esse jovem. Esse jovem, que pode chamar Vitor, ele representa todo um grupo de clientes naquele perfil. Enquanto que aquele senhor, o senhor João, ele representa uma outra camada de clientes com aquele perfil. Isso é persona. Eu vou dar um exemplo para vocês muito legal. Uma vez eu trabalhava numa empresa e quando eu cheguei na empresa, a empresa estava desenvolvendo produto plus size, blusas para modinha, jovens de 18 a 25 anos no máximo. Na verdade, eu não tinha nem esse mapeamento. Tinha estilo de moda teen, tá? Mas ninguém tinha pensado em quem ia usar. Só falaram o seguinte, a gente tem que diversificar a coleção, então a gente vai fazer um pouco de casaco para a senhora, um pouco de blusa com silk bem jovial, com os escritos bem teen, e vamos fazer o clássico, que é o que é a vaquinha leiteira que vende todo ano. Então eu cheguei lá, tinha uma coleção que tinha de tudo, mas que não tinha uma identidade. E a empresa passava por uma dificuldade porque ela não sabia qual que era a vocação dela e qual era o produto que ia vender mais, ou até mesmo o que fazer para divulgar cada produto. E querendo ir para a rede social, e querendo ir para a internet. Aí eu fiz uma pergunta, nós vamos comunicar com quem? Nós vamos vender esse produto para quem? Aí a empresa virou para mim, os empresários, e falaram, eu lembro muito bem que falaram assim, Edinaldo, nós não sabemos. Aí eu falei, legal, então vamos fazer uma produção de fotos. Joia. Que tipo de modelo vocês vão querer? Ah, vamos pegar uma moça bem bonita, alta, magra. Eu falei, peraí, opa, tem coisa errada. Se a gente pegar uma moça alta e magra, nós vamos representar um grupo. Mas a sua coleção tem plus size, essa moça não vai vestir plus size, pelo menos o que eu imagino no perfil que você detalhou. E se for moda teen, também não vai ter muito a ver com ela. Será que a gente não precisa fazer uma revisão na criação da sua coleção? Será que você não está direcionando para todo lado e não acertando ninguém? E foi aí que a gente começou a construir o que a gente chama de mural da persona. Vou dar uma dica para vocês. Quem quiser fazer isso pela primeira vez, usa essa dinâmica. Você vai, pega algumas revistas, tá? Senta com o seu pessoal e fala, vamos encontrar a mulher, o homem, a menina que nós estamos produzindo para ela. Pode ser uma artista, pode ser uma modelo, uma mulher de revista. Então, começamos lá a procurar, até que encontraram uma mulher que todos da empresa falaram, nossa, essa é a mulher que a gente gostaria que usasse o nosso produto. Destacamos a folha, colamos no mural. E aí começaram as perguntas. Qual é o sonho dessa mulher? Ah, eu acho que essa mulher gostaria de fazer uma viagem com a família. Então a gente recortou lá um navio e tal e colamos nesse mural. Qual é o trabalho dessa mulher? Ah, eu acho que ela é uma secretária de médico de São Paulo. Então tá, então a gente pegou, recortou lá um consultório médico, colocou do lado. E aí a gente foi construindo a persona e todos os seus momentos, desejos, sonhos, tudo que envolvia, inclusive o carro dela, o tipo de sapato que ela gosta, as cores que ela mais gosta. E com isso, a gente começou a mapear quem é o persona daquela marca. Aquela marca deixou de fazer algumas coisas? Deixou. Por quê? Porque eles tinham, a partir daquilo ali, uma identidade. Para vocês terem uma ideia, quando chega na empresa hoje, tem esse mural. Então as pessoas chegam, eles até brincam que ela tem um nome. E eles chegam e dão bom dia para ela, boa tarde. E algumas pessoas que trabalham na empresa falam, não, ela é minha cliente.
eu costuro para ela, eu desenho para ela, eu crio o meu produto para ela. E essa empresa teve um grande sucesso depois disso. Por quê? Porque não é só um mural com recorte de revista, é foco, é identidade na comunicação. Nas redes sociais não dá para falar com todo mundo, gente. As pessoas falam, não, mas todo mundo está na rede social, dá para falar com todo mundo. Não dá, você precisa falar com o seu público. E a rede social permite isso. Então é muito legal que vocês façam esse exercício do mural da persona. No final eu vou deixar com vocês até um questionáriozinho que também vai ajudar você a criar o seu persona. Então a minha dica de hoje, nessa aula, foi: cuide bem das personas. Tá? Não adianta você saber o seu nicho se você não trabalha bem a persona desse nicho. Lembre disso, sucesso e até a próxima aula.